Olá, eu sou a Danúbia Martins, sou terapeuta holística e eu tô muito grata em receber você aqui. Que bom que você veio! Hoje eu quero conversar com você um pouquinho, quero contar um pouquinho sobre o porquê do pensamento do dia. Por que eu posto todos os dias um pensamento? Como isso surgiu? Isso é novo? Desde quando eu faço isso? Bom, eu sou uma pessoa que sou muito intensa, eu sou uma pessoa que ama a vida, amo viver. Nossa, mas tu já passou por tantas coisas na sua vida, como você consegue ser tão grata? Porque eu aprendi a ser grata, eu aprendi a amar a vida, eu aprendi tantas coisas nessas andanças da minha vida, nesses momentos de tristezas, de perdas, de quedas. Eu aprendi que a gente tem que levantar e saber ressignificar, porque se estamos em movimento, temos vida, a gente tem que continuar, a gente não pode parar. E por que o pensamento do dia? Bom, o pensamento do dia, ele surgiu há muitos anos. O pensamento do dia veio quando eu era criança. Olha que interessante. Sim, faz tempo, né? Quando eu era criança, nós tivemos, eu falo nós porque eu sou a filha mais velha de 4 mulheres, né? E nós tivemos uma mãe espetacular, uma mãe muito amorosa. Tive uma vida muito humilde, muito simples, mas uma mãe maravilhosa, um ser humano espetacular. E ela tinha o hábito, como nós saímos pela manhã, cedinho de casa, e ela voltava só à noite, a gente ia para a escola, e eu voltava com as minhas irmãs para casa, e a mãe voltava só à noite. Então a mãe sempre tinha um hábito de fazer uma leitura, ela geralmente fazia uma leitura bíblica, né? Nós fomos criadas em um lar cristão, e ela tinha o hábito, então, de fazer uma mensagem bíblica. Ela fazia uma leitura. Antes ela nos dava o café da manhã, e a gente comia, né? Ali nós, irmãs todas, antes de ir pra escola. E daí depois ela nos fazia a mensagem bíblica, e ela dizia o seguinte: bom, alimentei o corpo, agora eu alimento a alma. E a gente está preparada para sair, pra gente ir para as nossas missões do dia. E isso sempre trouxe para mim. Eu lembro que na época eu pegava ônibus com as minhas irmãs, e nós no ônibus eu ia pensando sobre aquilo que a minha mãe falava naquela mensagem, e ela sempre tinha o hábito de dizer assim: filha, pode ser que a gente não se encontre mais. Isso era uma coisa que ela dizia desde criança. Pode ser que a gente não se encontre mais, porque hoje a gente se viu pela manhã, mas o dia é tão... acontecem tantas coisas, por mais saúde que tu tenha, por mais cuidado que tu faça, tu nunca sabe do dia de amanhã. E ela tinha esse hábito, então, de ler uma mensagem e sempre trocar uma palavra, né, com a meditação. E ao decorrer do tempo, né, estudei, cresci e tal, e tantas outras coisas que aconteceram na minha vida, com minha mãe, inclusive, amada, querida, né? E quando eu comecei, eu sou professora formada, né? E quando eu comecei a dar aula, eu lembro que lá no início, no estágio, lá no início, a minha coordenadora na época, a professora que estava ali me acompanhando no estágio, né, antes de começar a minha vida na escola, nessa vida de licenciatura, ela disse o seguinte: como tu vai chamar a atenção do teu aluno, né, todos os dias? Como tu pode marcar o teu aluno com a tua atitude como professor? E logo eu pensei sobre isso. Minha mãe sempre me disse o seguinte: tu não ensina com a dor, tu ensina com amor. Porque a dor, todo mundo tem uma dor, mas o amor nem todo mundo às vezes consegue alcançar. E pra mim, então, o pensamento do dia era uma reflexão diária, que eu lembrava daquilo que a minha mãe nos ensinou lá em casa, lá de criança, lá de pequena, né? Levar sempre uma palavra, uma meditação. E aí, então, eu comecei com isso, todos os dias, o pensamento do dia. A primeira coisa que eu faço na aula é colocar lá o pensamento do dia, da manhã, a meditação, onde eu levo sempre uma palavrinha de reflexão. E aí, depois eu começo a minha aula com o conteúdo. E isso eu trago para minha vida sempre. Todas as manhãs eu faço uma meditação. Todas as manhãs eu paro para pensar um pouquinho sobre aquilo que aconteceu no dia anterior, ou uma situação que aconteceu com alguém que eu tenha visto, que eu tenha presenciado, às vezes no trânsito, às vezes uma situação que eu vi, algum comércio, enfim, eu vivo muito essa intensidade do viver de fato. E aí eu transformo no pensamento do dia. O pensamento do dia para mim ele é sério, ele não é brincadeira, ele não é de ontem, ele já é muito tempo. O pensamento do dia para mim é para pensar sobre isso mesmo no dia. É para refletir sobre essas coisas,
E não é só para as outras pessoas, ele é para mim. Ele é para mim mesma. Eu sou uma errante vivendo nesse mundo, onde eu preciso refletir todos os dias e ressignificar aquilo que eu vivo, aquilo que eu devo mudar como ser humano. A gente vive um mundo, momentos, instantes, e às vezes pode ser que eu nunca mais tenha a oportunidade de encontrar uma pessoa que eu vi pela primeira e última vez. Como eu quero estar com essa pessoa intensamente viva. Intensamente viva. Então, o pensamento do dia, ele é isso, para refletir sobre a vida, sobre o dia a dia, e ele tem história, ele não foi colocado do nada na minha vida. Ele tem uma grande história, de uma grande mulher. E em outro momento eu conto um pouco mais sobre as mulheres da minha vida. Não foi por nada que eu tive apenas apenas irmãs mulheres e grandes mulheres na minha vida, como mãe, tias, primas, mulheres incríveis, mulheres que me ensinaram a ser um ser humano muito melhorado, né? Que estou sempre em processo de melhorar, né? Em evolução. E é isso, o pensamento do dia é sobre isso, por isso que eu vou continuar postando, ele faz parte da minha vida e essa é a minha realidade, eu vivo intensamente. Aqui, se você, no meu canal, você vai conseguir perceber que o que é de fato é verdade. Ele não é colocado nada para a gente pensar sobre apenas likes, apenas status, ele é real, é vida de contato, é vida com quem eu presencio, na verdade, situações e aí sim eu transformo em frases, eu transformo em palavras para minha vida pessoal e aí eu compartilho com outras pessoas. É sobre isso, tá bom? Continua assistindo aqui o meu canal, se você ainda não me segue, venha me seguir, eu te convido e agradeço a tua permanência até agora. Beijão!